Você já viu o seriado da Netflix O Sinal, que tem sido comparado com Dark? Será que a série faz jus a essa comparação? Vem ver comigo depois da vinheta. Fala, meus queridos, eu sou o Diogo Alpendre e seja bem-vindo a mais um Vídeo Comigo. Recentemente recebemos diversas sugestões de vocês relacionadas ao seriado O Sinal, seriado alemão que tem sido comparado com Dark e que até surgiram diversas matérias dizendo ali que essa série seria a nova Dark, o que obviamente encheu a gente de expectativa. Agora, será que faz sentido? Será que ela tem mesmo aqui alguma coisa de Dark? Então vamos analisar aqui esse seriado, mas não se preocupa que eu não vou deixar vocês com os spoilers principais. E se for falar alguma coisa aqui mais séria sobre o assunto, ou que tenha mais spoilers, pode deixar que eu vou avisar antes. Então já aproveita, deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nada, nenhum dos vídeos novos que vão saindo. E vamos agora então falar sobre o Sinal e se vale a pena você assistir. Primeiro assim, trazer a expectativa de que essa série seria a nova Dark é uma responsabilidade absurda, não é? Gente, Dark foi um fenômeno e uma série incrível, que pra mim é uma das prediletas dessa nova geração de séries. Embora ela já tenha saído lá no período de pandemia. Mas ao mesmo tempo que gerar essa associação dessa série com Dark é uma excelente estratégia de marketing, porque faz com que as pessoas tenham interesse de fato em assistir essa série, ao mesmo tempo traz uma enorme responsabilidade, criando expectativas muito altas. Já que só de falar isso, você já deve estar imaginando aqui que seja uma série que fala sobre viagem no tempo, sobre diferentes encarnações, ou mesmo paradoxos absurdos. Mas calma lá, não deixa essas expectativas tomarem conta da tua cabeça. Até porque se eu fosse comparar alguma coisa, e aqui isso não é spoiler, porque isso está no próprio trailer da série, essa série tem muito mais a ver com o filme Contato, da Jodie Foster, ou Sinais, do Shyamalan, ou mesmo Contatos Imediatos de Terceiro Grau, lá do Spielberg, porque ela tem uma relação muito maior com vida extraterrena do que necessariamente com viagem no tempo. O Sinal é uma série que tem 4 episódios de aproximadamente 1 hora de duração cada, e que aí sim, comparado a Dark, tem uma trama repleta de mistérios. Sem falar que é uma série alemã, que se passa ali meio que num subúrbio alemão, exatamente como nós vimos em Dark. E que tem também atuações muito alemãs, o que para nós é uma diferença cultural muito grande, já que comportamentos que nós achamos que deveria ser habituais de determinadas pessoas, nessa cultura são diferentes. Nós temos que entender e compreender e aceitar isso. E eu mesmo, durante Dark, mesmo durante essa série, diversas vezes falo assim, pô, como é que essa pessoa faz uma coisa dessa? Mas é a cultura deles, é a forma como eles reagem, e não necessariamente furos e falhas de arcos de personagens. E a série conta a história de uma astronauta da iniciativa privada que vai passar um tempo na Estação Espacial Internacional para fazer aqui um estudo muito específico, a mando de uma bilionária indiana. E que após passar lá cerca de 3 meses na estação espacial, algo acontece. E quando ela volta para casa, quando ela volta para a Terra, o avião dela desaparece antes de chegar em casa, causando toda uma trama de mistérios e de teorias de conspiração que mexem com a família dessa astronauta, da Paula, envolvendo a filha dela, que tem um problema auditivo, e do marido, que tenta ali conectar as peças desse quebra-cabeças, tentando descobrir o que ela descobriu lá em cima e o que está por trás desse sumiço, desse desaparecimento dela. E como a série é relativamente curta, são 4 episódios de 1 hora cada episódio vai te dando pistas e soluções para que você mesmo vá conectando aqui as respostas dessa trama e desses mistérios. Onde no primeiro e segundo episódio apresentam mais os mistérios e no terceiro e no quarto episódio te dão mais respostas para que você consiga concluir a história. Então é uma história com início, meio e fim e que possui um plot especialmente interessante. Então eu recomendo que você assista, mas sem a expectativa de que isso é um novo Dark. Honestamente, eu acho que isso mais pesa contra do que a favor, porque apesar dessa série ser uma série muito boa, uma minissérie muito boa, ter na bagagem essa comparação com Dark, que desenvolveu durante diversas temporadas uma história muito mais complexa, pode te frustrar mais do que a possibilidade de te atrair para uma boa história. Então vai de cabeça aberta, assiste a minissérie e desfruta do que ela tem para te mostrar. Então agora aqui nós vamos
falar sobre os spoilers e fazer uma análise um pouco mais complexa de toda essa minissérie. Então, se você ainda não assistiu, para por aqui, vai lá, assiste rapidinho, em um dia você termina ela e depois volta aqui para ver a conclusão desse vídeo. Agora, se você já assistiu, vamos falar um pouquinho então sobre o que acontece nessa série toda? Como eu comentei, nesses 4 episódios, as respostas já vão sendo nos dadas ali ao longo de cada episódio, já que nós temos essa história toda sendo desenvolvida através da Paula, que é a astronauta, do Sven, que é o marido da Paula, e da Charlie, que é aquela menininha fofinha, filha deles, e que lembra ali uma versão criança da Mila Kunis. A série causa na gente uma sensação de ambiguidade de opiniões, em tentar criar a sensação de dúvida se o que aconteceu lá em cima é real ou não, principalmente durante aquele surto psicótico que a Paula teve quando ela foi naquele parque, demonstrando que talvez nem tudo que ela veja seja real. Mas a série vai nos dando respostas, por exemplo, como a traição do rádio, trocando as fitas e que a Paula observa, demonstrando que o que tinha naquela fita era a mensagem real. Outro ponto interessante é que logo no início, quando acontece o acidente de avião, nós descobrimos que a Nora, a assistente da Mad, deveria estar naquele voo, mas não estava, sendo a passageira ausente que os investigadores descobrem, e que provavelmente era a resposta e a pista que eles tinham antes de terem sido assassinados naquele acidente de carro. E que então provavelmente aquele acidente tinha sido promovido, tinha sido realizado pela Mad, pela empresa dela, dentro dessa conspiração para não divulgarem que existia um ser extraterrestre chegando na Terra. Já que também fica claro, principalmente aqui no último episódio, de que o objetivo da Mad é tirar proveito desse contato, da tecnologia que vai chegar e dessa relação interplanetária sozinha, já que na opinião dela, o mundo todo iria brigar para que isso não acontecesse. E a própria lógica de construção desse raciocínio é muito interessante. Já pensou o que aconteceria caso uma vida de outro planeta resolvesse fazer um contato direto com a Terra? Será que os governos iam brigar para serem eles os interlocutores? Ia tentar destruir esses seres e impossibilitar que esse contato existisse por fins políticos, como foi explicado aqui na série? Ou será que iriam se unir por um bem maior e tentar aqui levar um diálogo mais de união? Provavelmente essa última opção seria muito remota, né? Então o objetivo da Mad foi meio que contornar tudo isso e ser ela a interlocutora. E obviamente tirando proveito de todos os benefícios que essa relação de forma individual e unilateral dela poderia gerar, tanto a nível de desenvolvimento tecnológico, como também ser ali a porta-voz desses seres nessa possível relação de outros planetas com a Terra. E nós descobrimos ao longo do último episódio que ela estava disposta a tudo para que isso acontecesse, ao ponto de não ter dó ali em sacrificar o Sven e a Charlie, e que é impedida por uma sabotagem da Nora, que ao ser ela quem tinha que executar os dois ali, decide realmente não fazer isso. E se arrepende ao ponto de ter sido ela a confessar os crimes e a denunciar a Mad, o que resultou na prisão dela. Outro ponto que me chamou muita atenção aqui durante a série é a sagacidade da Paula em conseguir quebrar as mensagens entre o que ela falava para a filha, para Charlie, durante as noites em que ela se comunicava por rádio com a filha, enquanto estava lá na Estação Espacial Internacional, e também no que ela falou para o marido dela, para o Sven, dividindo então as informações necessárias para que eles chegassem às coordenadas entre a localização para Charlie e a data e horário para o Sven, e dizendo que precisava que os dois estivessem unidos e que não brigassem. Claro, porque assim, só assim é que eles conseguiriam chegar na resposta de onde seria o local de aterrissagem daquela mensagem. E que acaba até confundindo aqui um pouco o espectador, porque chega em determinado momento que a Charlie diz que a mãe dela ligou, mas que não era uma ligação da mãe dela, e sim daquela velhinha que apareceu inicialmente lá no aeroporto no episódio 1, mas que depois nós descobrimos que faz parte de uma organização ali que já tinha interceptado o sinal que a Paula ouviu lá no espaço e que então estava à espera de que esses seres chegassem na Terra, e que contactou a Charlie para atrair a Charlie para que ela fosse até eles, ou pelo menos até a casa dessa velhinha. E que essa velhinha, no fim das contas, só serviu para isso, porque ela não tem desenvolvimento nenhum aqui mais complexo dentro da história, já que provavelmente ele chega
chegariam até o local sem ter a ajuda dessa velhinha. E então, no dia de São Nicolau, que na Alemanha é comemorado em 6 de dezembro, a Charlie e o Sven vão até o local onde ela tinha informação das coordenadas da chegada desses seres e observam então a aterrissagem da cápsula desses seres que tinham programado chegar, descobrindo ali que no fim das contas era a Voyager 1, uma sonda espacial lançada pelos Estados Unidos em 5 de setembro de 1977, que tinha como objetivo analisar e estudar Júpiter e Saturno, mas que depois iria viajar no espaço interestelar, perdendo qualquer comunicação com a Terra. E um disco dourado dando não só as coordenadas para a chegada na Terra, ou seja, a localização espacial da Terra, mas também uma mensagem em áudio saudando as civilizações em vários idiomas, apresentando a Terra como uma civilização amigável. E o que aconteceu, agora explicando o final, é que a Charlie captou parte dessa mensagem em áudio lá na estação espacial, assim como a velhinha também tinha captado essa mensagem há cerca de 2 anos aqui na Terra, e que como a frequência dessa mensagem alternava, eles conseguiram identificar que ela vinha cada vez de mais perto, ou seja, ela estava a caminho da Terra. Mas que como o disco que carregava essa mensagem estava travado, eles só conseguiam ouvir a palavra olá da mensagem. E em inglês, acreditando então que fosse uma outra mensagem de outro lugar ou de outra estação, e não uma mensagem que nós enviamos para o espaço e que agora estava retornando para nós. Mas faria sentido a Voyager retornar para a Terra? E aí a conclusão subentendida dentro dessa série. Alguém provavelmente recebeu essa mensagem no espaço. Outros seres, outras vidas inteligentes, e enviaram de volta para a Terra como resposta, sinalizando então que em algum futuro provavelmente tivéssemos um contato de uma outra civilização no espaço. Dando a resposta à pergunta se existe alguém lá fora, sim, existe, porque alguém recebeu essa mensagem e mandou ela de volta, mas principalmente criando a sensação e expectativa de que em algum momento eles vão chegar e que nós estamos agora, então, numa contagem regressiva para que possamos nos preparar como civilização humana e nos unir para que não aconteça exatamente o que aconteceu durante essa minissérie. Não havendo brigas e guerras entre as civilizações, entre as diferentes nações do mundo, mas sim união, para que o planeta Terra possa se comunicar com alguém de fora de uma forma unissona e convergente pelo bem de toda a civilização. Então, na minha opinião, é uma minissérie que carrega aqui uma crítica social muito forte, principalmente política entre as divisões de todos os países e a busca pelos interesses individuais, colocando aqui acima a necessidade global das pessoas, usando como plano de fundo aqui o dilema familiar da perda de uma mãe e o impacto que isso causou nessa pequena família, demonstrando a dificuldade de se lidar com o luto, analisando também a insignificância das nossas vidas dentro desse universo tão vasto. Então agora eu quero saber o que vocês acharam. Comenta aqui embaixo o que você achou dessa minissérie, se você tinha entendido todo esse contexto, e se você entendeu alguma coisa diferente, já que é a soma das nossas interpretações que dá uma solução cada vez mais completa e interessante. E se você gostou desse vídeo, não esquece de apertar ali a opção de hypar para que esse vídeo chegue a mais pessoas e que com isso o canal continue crescendo. E se você não tinha visto nada disso, agora você viu comigo.